Um exemplo bíblico que eu posso te dar sobre eh, que vai mais ou menos nas mesmas linhas do que está acontecendo com a igreja na Ucrânia, foi o que aconteceu no livro de Atos, quando, depois do Pentecostes, Pedro se levantou, pregou e mais ou menos 3.000 pessoas se converteram. Agora, a igreja recém-nascida tinha um bom problema para lidar, não é? Era discipular. Agora, vamos pensar que, né, pensar em números, né? Dos 120 que estavam ali no, no cenáculo orando e experimentaram aquele mover poderoso do Espírito Santo, 120 estavam ali dizendo: nós queremos fazer parte disso. Foi por isso que eles estavam ali no cenáculo, esperando o cumprimento da promessa do Espírito Santo. Então, agora eles tinham 3.000 pessoas, né, para 120 pessoas discipularem. E o problema aumenta quando nós pensamos que essas 3.000 pessoas, muitas delas nem eram de Jerusalém. Ou seja, agora eles teriam que discipular 3.000 pessoas de alguma maneira. E assim, muitos desses 3.000 pessoas iam para outros países, voltar para os seus países naturais. Então, o Senhor estava arrancando a igreja, vamos dizer assim, arrancando, forçando a igreja a crescer, querendo ou não. Isso com certeza causou transtorno, causou, né, eles viram a desorganização da situação e tinham que organizar a situação. Então, esse é um exemplo positivo. O exemplo negativo também pode ser uma catástrofe natural, por exemplo, o que está acontecendo hoje no sul do Brasil, lá em Santa Catarina, com as cheias, né? Todo final de ano e todo início de ano é a mesma coisa. Então, nós temos essas pessoas nesses lugares onde catástrofes naturais acontecem, elas precisam ter planos de contingência, saber o que fazer quando a coisa der errado. Seguindo adiante, nós vamos falar então sobre o que é um plano de contingência ou um plano de crise, né? Para a crise. É uma abordagem sistemática para identificar o que pode dar errado. Sabe quando você trabalha em equipe, que você tem aquelas pessoas na sua equipe, não importa o tamanho dela, aquelas pessoas que para elas parece que tudo vai dar errado, pessoas até às vezes negativas, né? Difíceis de trabalhar, semeiam às vezes confusão, desânimo no meio do pessoal. Rapaz, essa é a pessoa que você tem que ter na sua equipe para te ajudar a pensar num plano de contingência, porque essas pessoas, elas têm uma capacidade, e eu estou falando capacidade mesmo, não estou criticando não, estou dizendo a capacidade de pensar sobre coisas que podem dar errado, que muitas outras pessoas não conseguem pensar. Os otimistas, eles tendem a negar o fato de coisas que podem dar errado. Então, essas pessoas que costumam olhar para o ponto negativo de todas as coisas, essas pessoas ajudam demais a fazer um planejamento de contingência. Talvez elas não sejam as melhores pessoas para liderar, executar o plano de contingência. Talvez, depende da capacidade de liderança de cada pessoa, né? Que é um outro assunto. Mas essas pessoas, elas são pessoas chaves para o planejamento, porque eles ajudam a gente a fazer uma abordagem sistemática do que pode dar errado, entendeu? Essas pessoas, eles têm essa pergunta: e se acontecer isso? E se fizermos isso? E se não der certo? E se fulano de tal fizer isso, fizer aquilo, o governo fizer isso, fizer aquilo? Então,
Eles são pessoas que pensam no "e se" e precisam nos ajudar, tá. Então o plano de contingência também ele não é um compromisso único, ele está em andamento sem data de início e término estabelecido. Então, uma vez que você faz o plano de contingência, ele está lá e precisa ser ensinado para as pessoas da sua equipe, da liderança, precisa ser ensinado, para o nosso caso, a igreja local, não é? Precisa dar um treinamento, né? Por exemplo, os bombeiros, eles têm um treinamento super legal chamado Brigada de Incêndio. Tem um outro treinamento que eles dão também, que é o treinamento de primeiros socorros, né? Então, da mesma forma, uma vez que nós fazemos um plano de contingência, é importante a gente praticar com as pessoas interessadas ou que fazem parte do grupo do qual nós estamos querendo proteger. Vamos dizer que a sua igreja pegue fogo, alguma coisa acontece, e a igreja pega fogo. Começa a pegar fogo, e o extintor está pendurado na parede, todo mundo sabe, está num lugar acessível, mas ninguém sabe usar o extintor, porque nunca foram treinados em usar um extintor. Então, o extintor está lá, pode ser usado para salvar vidas, salvar o patrimônio, mas como ninguém sabe, não sabe manejar e também não sabe se pode manejar, se tem permissão para manejar, então a pessoa às vezes não vai usar, com medo de não saber usar ou com medo de ser repreendido, né? Então parece absurdo, mas na hora do aperto, na hora que as emoções estão borbulhando, igual eu disse, aquela missionária, ela perdia a ação, ela não tinha nenhuma reação em relação ao perigo. Então, isso pode acontecer com muita facilidade no meio de uma crise, principalmente numa crise que exige perigo de vida eminente, tá bom? O que você faria se você tivesse apenas 10 minutos para se preparar? O que você faria? Há um filme na internet chamado A Onda. É um filme baseado na história de uma pequena cidade na Noruega. E eles estão, essa cidadezinha está no meio das montanhas e nessas montanhas existe um lago, não é? Muito grande e aquela região é uma região onde existe tremores de terra. Então, existe ali uma equipe de pessoas, né, geólogos trabalhando com o monitoramento dos tremores e de repente, de madrugada, os sismógrafos, né, eles acusam um movimento diferente e toca o alarme. E esse rapaz então tem que instruir, embora que toda a cidade já sabe do perigo, eles já sabem que quando a sirene toca, eles já sabem o que eles têm que fazer. Mas a contagem regressiva começa desde o tocar do alarme, né? Então eles têm 10 minutos para fugir da cidade. Aí você pensa assim, uma cidade toda pegando uma só rota de escape. Ele só tem 10 minutos. Então é um filme muito interessante para ver, tá? Eu não sei se tem ele em português, deve ter com legenda, mas se você puder pegar alguns flashes, né? Alguns clipes deste filme e ver, é bem interessante. Rapaz, aquilo mexe com o coração da gente. Então, muitas vezes nós estamos nessas situações, nós não temos muito tempo, né? Quando nós morávamos em Moçambique, pós-guerra civil, nós fomos para lá em 94 e os missionários que já estavam lá há mais tempo, eles sempre diziam: olha, fica preparado para o 2024. E a primeira vez que nós ouvimos isso, nós ficamos assim: o que é isso? E eles diziam assim:
20 são 20 quilos que você pode levar e você tem 24 horas para sair. Então, o termo 2024 era parte de um plano de contingência por parte dos estrangeiros, não só missionários, mas dos estrangeiros. Então, você tinha 20 quilos para levar, uma mala, uma mochila de costas, né? No máximo 20 quilos de carga, e você tinha 24 horas para sair do país. Então, a gente tinha que sempre estar com isso na cabeça, pensando que a qualquer hora essa ordem poderia ser dada pelo governo e nós tínhamos que achar, já tinha que ter planejado uma rota de escape e decidido o que levaríamos nesses 20 quilos, tá? Muito bem, aqui vai uma ideia de algumas coisas que são bem importantes num plano individual de crise. Você, pensando em você, tá? Aí vai uma lista de coisas. Cópia da página da foto e informações pessoais do passaporte, mais a cópia do visto. Como esse estudo foi feito para missionários, né, então a gente dá essa dica para o pessoal, porque quem está fora do país precisa ter o passaporte, né? E tirar uma fotocópia é muito importante disso e deixar guardado. Número da apólice de seguro de vida ou de saúde. Muitos de nós temos, né? Principalmente os pastores, se você contribui com a OPBB, né? Você tem a carteirinha da OPBB, você paga anualmente uma taxa, né? Uma anuidade, e já está incluso ali uma apólice de seguro. Você tem essa apólice de seguro em suas mãos? Você sabe o que é o conteúdo dela? Cópia do documento do carro, ou da moto, ou do seu barco, ou do seu avião, do seu helicóptero, sabe? Cópia de documento de veículos. É importante você ter contigo. Carteira de habilitação, carteira de identidade, CPF, outros documentos importantes, né? Carteira de reservista, título eleitoral, né? Fotografias 3x4. Às vezes você vai precisar de fotografias, principalmente, a gente fala sobre isso principalmente para missionários no estrangeiro, porque alguns países exigem que você, ao passar pela fronteira, deixe lá uma ou duas fotos 3x4 para identificação. Nem toda fronteira tem sistema interligado, né, de computadores. Então, alguns lugares são mais precários, eles pedem foto. Receitas médicas de remédios controlados, inclusive de óculos, né, numa situação de correria, de guerra, né? Dias atrás nós tivemos a paralisação dos caminhoneiros e aqui em Jauru faltou combustível. E o pessoal, eu fui pro posto de gasolina e em menos de uma hora já não tinha mais gasolina, né? O pessoal começou a chegar no posto, encher os seus tanques, encher galões. Então, numa situação assim, é muito interessante que você tenha, né, pelo menos um meio galão, né, uns 10 litros, uns 20 litros de gasolina ou de combustível, qualquer que seja para o seu veículo, separados, né? E de tempos em tempos você usar aquilo, porque o combustível parado ele também estraga, né? Então, de tempos em tempos você renovar aquele combustível, mas sempre deixar ali num lugar fresco, tá? Num lugar fresco, não vai deixar debaixo do sol, porque se for gasolina, o álcool vai evaporar e também pode explodir o galão, né? Então deixa num lugar fresco, não perto da sua casa, para não correr o risco de incêndio, tá? Nomes e contatos em caso de emergência. Quem são os seus contatos de emergência? Se acontecer alguma coisa de ruim contigo, um acidente, é, um assalto, sequestro, um problema natural, um desastre natural,
quem é que você vai entrar em contato. Ou, melhor ainda, se você estiver inconsciente e você tiver esses contatos de emergência, que é uma folha de papel escrita o nome e o telefone das pessoas, quem for te socorrer vai saber para quem ligar, né? Cadastre-se na sua embaixada, não é o nosso caso, porque nós estamos aqui dentro do Brasil, nós não precisamos fazer isso, né? Mas se você planejar ir para fora, se você é um ouvinte desse estudo e você não é brasileiro, então eu recomendo fortemente que você se cadastre na sua embaixada dentro do Brasil, tá? Porque se algo acontecer contigo, eles vão saber aonde você está e vai entrar em contato contigo. Algumas embaixadas vão fazer alguma coisa por ti, pela pessoa, outras, sinceramente, vão lavar as mãos, tá? Vou ser bem honesto com você, tá?